irmãos. Boa noite. Amém. E a paz do nosso Deus, amém? Amém. Desde já agradeço a todos que aqui estão. Muito bom estar na casa do Senhor. O pastor João nos visita. Meu pastor, seja bem-vindo. Gostaria que você apresentasse o jovem que você trouxe, meu irmão. Apresentasse o jovem que você trouxe. O nome dele? Caio. Amém. Caio, seja bem-vindo. Ele a gente já considera ele de casa, viu? É um amigo já, viu? Pois seja bem-vindo, que Deus possa derramar a graça dele sobre sua vida, Caio. Tá bom? O nome do meu filho mais velho, não esqueça mais não. Irmãos, como é bom estar na casa do Senhor, amém? Estamos celebrando o culto de Santa Ceia. Vamos estar dando continuidade também ao nosso estudo que temos visto aqui no 1 Pedro, 2 Pedro, no capítulo 2. Irmãos, lembrando dos avisos da semana, quarta-feira nós temos o culto de oração e de doutrina, que é a primeira quarta-feira do mês. Toda primeira quarta-feira do mês é culto de doutrina, nas quartas, mas a primeira quarta-feira do mês é culto de oração, onde a gente compartilhamos as nossas lutas, dividimos em grupos e oramos, sempre na primeira quarta-feira do mês. Amém? Lembre-se disso. Venha participar, participar desse momento. A oração é onde fortalece o crente e também eleva o crente a entender que necessitamos de estar tendo um diálogo com o Senhor e compartilhando os sentimentos uns com os outros em oração. Amém? Lembrando também que domingo temos Escola Bíblica Dominical às 9 horas. Também tem um grupo que se reúne, um grupo que tem um curso de violão pela manhã, antes da escola bíblica. Vamos estar orando com esse grupo, tem avançado. Graças a Deus o irmão Márcio tem me dado ali um esporte muito bom desse grupo que tem que se levantado para estar aprendendo mais sobre o instrumento, para estar usando da nossa amada igreja, para o louvor e honra do nosso Deus. E domingo à noite, esse culto de adoração que estamos realizando nesse momento, a partir das 18h30. Amém, igreja? Lembre-se disso. Irmãos, no dia 17 desse mês, que se inicia hoje, nós vamos ter um culto de ação de graça na casa do irmão Luiz, do nosso diácono amado irmão Luiz. Amém? Vai ser uma terça-feira, daquele aqui, vamos estar celebrando um culto lindo ali para o Senhor, aproveitando o momento, também o ensejo, para estar comemorando mais um ano de vida do nosso amado servo irmão Luiz, do servo do Senhor, e também evangelizar ali aquele local, pregar a palavra do Senhor ali, a casa dele é aqui próximo. Eu vou estar colocando nos nossos grupos, dia 17, ainda temos tempo para estar nos organizando, amém, para esse compromisso. Estou passando para os irmãos para que a gente venha estar orando já, entregando ao Senhor em nossas orações. Ali também está a escala desse mês, aqueles que estão escalados para estar participando da direção e também dos devocionais da escola bíblica. Na quarta-feira nós temos estudado sobre a doutrina da Trindade, a doutrina do Espírito Santo. Tem sido um momento muito bom, temos avançado, tem sido se torna um pouco cansativo, porque eu tenho trazido uma pegada mais acadêmica, porque é necessário para o nosso conhecimento. Depois desse estudo que temos visto aí sobre a Trindade, vamos estar dando um estudo sobre evangelismo, como abordar, como tratar alguns assuntos em termos de evangelismo. Com o Márcio, junto comigo, vamos estar compartilhando esse momento na quarta-feira, após esse estudo. Amém? Amém. Tenha isso em mente, guarde isso, que é para você estar orando com isso. Amados, digo os avisos, eu convido a amada igreja a abrir sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2. Vamos ler do verso 3 ao 11, para um entendimento maior e compreensão dessa epístola, dessa carta. O cuidado com os impostores. Nós tratamos sobre uma declaração da manifestação dos falsos mestres dentro da igreja, a atuação dele em nosso meio. Pois hoje iniciamos um cuidado com os impostores, uma descrição da destruição dos falsos mestres. Aqui no capítulo 2 de 2 Pedro, do verso 3, vamos ler até o 11. Esse texto, esse verso 3 já está bem
é familiarizada em nossa mente, mas a palavra do Senhor nos diz assim, pode continuar sentado, que é um texto longo, nos diz assim: movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou anjos caídos, que pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente, mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que eles praticavam. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em desejos impuros, desprezam qualquer autoridade, atrevidos e arrogantes, não temem, difamam os gloriosos seres celestiais, aos passos que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Oremos, amado Deus, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Abençoa, Deus, desde já o pastor que aqui se encontra, o Caio também que nos visita esta noite. Cumpra, ó Deus, a tua vontade na vida deles, cumpra a tua vontade na vida dos teus visitantes da tua amada igreja. Pai amado, Deus bendito, abençoa a tua igreja. Diante de nós, ó Deus, está aberta as tuas escrituras, pois nos revela ela na medida da tua vontade, como tu tem feito sempre. Muito obrigado, ó Deus, ao que te pedimos, que não venha ser eu, mas sim a ação do teu Espírito Santo, porque Pai é sobre nós. É que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, uma descrição da destruição dos falsos mestres. O que temos trabalhado é o cuidado com os impostores. Você observou bem aqui no verso 3, a parte B do verso 3, quando diz: mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, a destruição deles não caiu no esquecimento. Nós temos estudado aqui no capítulo 2 de 2 Pedro, do verso 1 até o verso 3, uma descrição dos falsos mestres e a sua atuação no meio da igreja. Mas aqui na parte B do verso 3 até o verso 11, encontramos uma descrição da destruição dos falsos mestres. O que vamos estudar agora é entender e aprender a maneira que Deus julgará a má conduta deles, e nos ensina, através aqui da fala de Pedro, nos ensina a entender que também seremos corrigidos se desobedecemos aos mandamentos do Senhor. É duro a gente ouvir isso. Esse é um texto que é muito rico em aprendizado, pelo seguinte fato que Pedro trabalha aqui falando de cidades que já foram destruídas, como Sodoma e Gomorra, falando da atuação de Noé,
falando do justo Ló que Deus poupou, com histórias conhecidas entre nós, e que tanto podemos aprender muito, mas também o fato maior disso tudo é entendermos e compreendermos que o nosso Deus, Ele não poupou nem os anjos. Então por que não pagaremos se desobedecermos, se tivermos uma vida imoral, se tivermos uma vida em uma conduta que despreza os preceitos de Deus? É isso que vamos entender e aprender aqui com esse texto. Pedro não via esperança alguma para esses apóstatas. O seu destino estava selado. Suas atitudes eram diferentes daquelas dos religiosos de hoje, que dizem bem, eles podem não concordar conosco, mas existe muito caminho para o céu. Já ouviram isso? Irmãos, hoje nós observamos através das redes sociais que tanto ela é usada para levantar o ego do homem, a conduta, como também é usada para derrubar. Não é assim que funciona? Mas uma coisa que tem que ser dita com bastante clareza é que também as redes sociais nos ludibria. Pode observar que quando se manifestou aquele menino falando aquelas baboseiras, aquelas línguas que não levavam a nada, ainda teve pessoas que diziam, não, mas ele pode estar aí tentando se mostrar, se promover, mas muita coisa que ele fala, ele tem muita sabedoria pela idade dele. Já observaram isso? Quem lê ali os comentários vê isso. Mas pela idade que ele tem muita sabedoria, muito entendimento, muito conhecimento. Não tem. É isso que nós somos enganados. Por isso que nós somos levados por qualquer vento de doutrina, porque não observamos o que estamos apoiando, o que estamos lendo. É por isso que temos que nos aperfeiçoar nas Escrituras. Aqui Pedro ele deixa bem claro que ele não via esperança alguma para esses apóstatas. E hoje, muitas vezes, nós nos tornamos mais religiosos do que defensores das coisas do Senhor. Irmãos, temos que aprender a defender a nossa fé. Assim como defendemos o time, assim como defendemos nossa família, assim como defendemos o nosso trabalho, nossa empresa quando ela é nossa. É aquela ideia de uma vassoura nova. A vassoura nova ela vai com mais perfeição. Lembra quando você chega novo no emprego? É aquele gás que limpa tudo, olha tudo. Aí depois começa. Não é assim, irmão Luiz? Começa. Aí nós chamamos aqui. Aí às vezes eu estou analisando algum jovem que trabalha lá comigo. Aí o gerente diz: ei, amigo, esse rapazinho. Aí eu digo: ó, rapaz, é vassoura nova. Vassoura nova é bom. Vamos ver mais lá para frente, quando assinar a carteira. Entendeu? Então é assim. É esse cuidado, esse zelo que temos que ter pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Não ver qualquer baboseira. Ixi, olha aí, que homem eloquente, que homem pregador, eita, um menino cheio de conhecimento. Não. Aqui Pedro deixa bem claro que para esses apóstolos não tem jeito, vão ser julgados. Pedro deixa claro que esses falsos mestres estavam abandonando o reto caminho. O reto caminho. Aqui no nosso mesmo capítulo 2 aqui, de 2 Pedro, lá no verso 15, deixa bem claro que eu não vou trabalhar esse texto hoje, mas veja o que é que diz. Tendo abandonado o reto caminho, no verso 15, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beel, que amou o pagamento pela injustiça. Recebia o pagamento para enganar, para ser injusto, para ser mentiroso, para ser enganador, para ser falso. O significado aqui é ir para um lugar errado, mas o julgamento ainda não havia sobrevindo, mas era certo.
E de acordo com Pedro, não tardaria, nem dormiria, mas viria no devido tempo. Na Bíblia, o conceito de caminho é figuradamente utilizado como uma metáfora para representar a maneira como escolhemos viver. Somos responsáveis pelos nossos caminhos que trilhamos. Essa ideia de uma porta estreita, vista por uma porta larga, um caminho fácil, é o que tem enganado muitas pessoas. Muitas pessoas. Quando eu falo isso, não estou me referindo só às pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, mas estou me referindo a nós, dentro das igrejas. Achamos fácil uma porta larga, que vamos passar com facilidade, um caminho sem espinha, sem pedra, um tapete. Nossa conduta, nossas decisões, por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 3, o verso 5 e o verso 6 nos diz: confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. É Ele que endireitará os nossos caminhos, é depositar o nosso coração onde está o nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro? Eu falei um pouco aqui sobre, de manhã, o Márcio pregou, falando sobre verdadeiramente vivermos a paz que o Senhor tem determinado para a nossa vida. Mas como, pastor? Como viver essa paz em meio a um mundo corrompido, em meio a um mundo perverso, em meio a um mundo cruel? Como? Confiando no Senhor. Confiando em Deus. Quando nós depositamos a nossa própria confiança em nossas escolhas, no nosso eu, aí desanda tudo. O nosso coração, o nosso tesouro tem que estar andando lado a lado com aquilo que agrada a Deus, não ao homem. É a renúncia. É você matar o ego humano e prevalecer em você o Espírito Santo do Senhor. E muitas vezes temos nos apegado a este mundo com uma força invisível e esquecemos que estamos aqui de passagem, que não é nossa moradia. Somos peregrinos visitando um mundo cruel. É aquela ideia de que quando você olha em uma rede social, um hotel bonito, um hotel de 5 estrelas, aí tu vai, compra ali tua passagem, compra ali, aí te oferece, ele mostra umas fotos belas, feitas pelo profissional, aí tu junto com a tua família viaja, chega lá, é uma decepção, é um buraco. Esse é o pensamento que temos que ter. Irmãos, nada aqui é belo comparado para aquilo que o Senhor foi preparado para a sua igreja. Nada aqui é belo. Então não se apegue às coisas desse mundo, não se prenda às coisas desse mundo. Nada aqui é belo. Nos admiramos com uma planta, olha que planta linda, mas ela não tem vida nenhuma. Mas lá o Senhor falou e prometeu que vai preparar estradas de brilhante, com pedras preciosas, que hoje não podemos imaginar. Então, por que nos apegamos às coisas desse mundo? Irmãos, aqui em Provérbios, como eu acabei de ler, nos lembra também da importância de buscar a orientação divina em nossas escolhas, e não em nossas escolhas, mas orientação divina para confiar no plano de Deus para nossas vidas. E logo o plano de Deus para a nossa vida não foi habitarmos aqui eternamente, mas ter uma vida eterna com Ele, em um lugar que Ele foi preparado. Assim, o conceito de caminho
vai além do físico, adentrando no âmbito espiritual e moral, nos guiando em direção à vontade de Deus. É isso que é onde tem que estar o nosso coração. Pedro, ele desenvolve o tema no verso 3, aqui em mais detalhes, comentando de incidentes antigos, do verso 3 em diante, das histórias do povo de Deus, para mostrar como os seus propósitos, tanto da salvação quanto da condenação, são certos e serão atingidos. Esse sempre foi o propósito de Deus, mostrar se obedecemos, seguimos os seus caminhos, trilhamos os nossos caminhos em propósito aos propósitos dele, nossa vida vai ser uma vida abundante, uma vida de vitória, uma vida de conquista. Mas se desobedecermos, seremos julgados. Isso é fato. Não ache que passará despercebido até uma ofensa que você sofre por ser crente, porque eu sei que sofremos. Vivemos em um país livre, aparentemente livre. Esse direito de ir e vir, somos livres. É aquele conceito da manada. Livres, mas escravos de nossas escolhas. Lembre-se disso. Livre, mas escravo de nossas escolhas. Se escolhermos adotar uma conduta que adore ao mundo, que desobedeça a Deus, escravizaremos até aquelas pessoas que estão próximas de nós, com o nosso pecado, desobediência, e conduziremos nossos filhos num caminho errado, aquelas pessoas que amamos no caminho errado. Agora, quando escolhermos olhar para a cruz, olhar para o que Cristo fez, aí verdadeiramente teremos uma liberdade santa. Isso é fato. Aqui ele cita o nome de Noé, o nome de Ló, como exemplos, como Deus pôde libertar os que lhes pertencem, quando os seus contemporâneos ímpios são destruídos. Lembre-se que todos aqueles que desobedeceram e não acreditaram em Noé, como ele, usado como um arauto, clamando, pregando, dizendo que ia vir um dilúvio e Deus ia condenar a todos. O que era que ele dizia? Esse está louco, esse não sabe o que diz. E Ló também, mas aqui mostrou que Deus poupou aqueles que creram em Noé, a sua família, assim como poupou Ló e sua família. Mas aqueles outros, seus contemporâneos, foram destruídos. Em outras palavras, muitas vezes vivemos em um ambiente corrompido, trabalhamos em um ambiente que todos desagradam a Deus, e mesmo assim Deus nos poupará do julgamento e da vergonha se andarmos no seu caminho, se não nos vendermos com facilidade, nos corrompemos com facilidade, mas temos que querer o caminho do Senhor. Nesta sessão aqui, Pedro demonstra que por mais seguro que os pecadores se sintam, o julgamento final sobrevém. Muitas vezes apresentamos o pecado do povo, falamos da desobediência, escutam aqui, entra em um ouvido e sai no outro. Quando sai, estão cometendo o mesmo erro, o mesmo pecado, a mesma desobediência e se acham seguros. E no ano na virada do ano de 99 para 2000, disseram que o mundo ia se acabar, ficava todos apavorados. Eu era muito novo, mas eu me lembro disso. Pessoas esperavam à meia-noite, achando que ia acontecer um grande estrondo. Lembra-se disso? Quem lembra disso? No ano de 2000, né? Pois exatamente. Aí quando passou isso aí, todo mundo faz tempo escutando dizer que o Senhor vai voltar. Os pecadores se acham
seguros, mas o julgamento final sobrevirá. Aqui encontramos Pedro falando do destino dos anjos caídos, aponta para o fato de um juízo final, quando a rebeldia humana é culminada na indulgência desenfreada do orgulho, da arrogância, da prepotência humana, na arrogância humana, na rejeição da autoridade de Deus. Isso será devidamente castigado, isso será devidamente julgado. Pedro junta tudo isso em 3 exemplos para mostrar o castigo de Deus sobre o orgulho, a desobediência e a imoralidade. Aquilo que cega o homem e que cegou os anjos. É aquilo que cega o homem, o orgulho desenfreado, a arrogância e a vontade de desobedecer, achando que o poder está nele, e a imoralidade. Com esse pensamento eu quero estar trabalhando alguns pontos, alguns versículos aqui do nosso texto base e trazendo algumas aplicações antes da gente passar para a ceia propriamente dita. Pedro ele usa 3 exemplos para promover e para comprovar essa verdade. E vamos trabalhar uma delas essa noite, só uma. Aqui no verso 4, fala dos anjos caídos. Estão comigo, igreja? No verso 4, diz assim: pois Deus não poupou anjos caídos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Lá em Judas 6, no verso 6, estão comigo, igreja? Não diz assim, Judas 6, Judas só tem um capítulo, irmãos. 1,6 diz assim: e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Para o juízo do grande dia. Gostaria de saber mais sobre a criação dos anjos e a queda do anjo maior, Lúcifer. Mas a maioria desses detalhes encontra-se envolta em mistérios. Isso é fato. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que Isaías 14, do verso 12 ao 15, descreve a queda de Lúcifer, o mais alto dos anjos. E também alguns estudiosos acreditam que Ezequiel 28, do verso 11 ao 19, trata do mesmo assunto. Eu não vou trabalhar esses textos essa noite, mas ao que parece, Lúcifer era representante de Deus, encarregado das hostes angelicais, mas que por orgulho tentou tomar até o trono de Deus. Aqui em Ezequiel 28, no verso 11, só para trazer, para a gente entender mais, quando fala aqui nas qualificações. Ezequiel 28, 11, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, faça uma
lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhes assim, diz o Senhor Deus, você é o modelo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sádio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbuncuro, esmeralda. Os seus engates e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Aqui você já percebe que essa descrição não está falando de Deus, mas de você. Porque o nosso Deus, ele não foi criado, mas você foi. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu estabeleci você permanência no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até o que se achou iniquidade em você. Na multiplicação dos seus comércios, você se encheu de violência e pecou. Por isso, querubim da guarda, eu profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu expulsei no meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu lancei por terra, eu coloquei diante dos reis para que contemplem, pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio. Você profanou os seus santuários. Por isso fiz cair no meio de você o fogo que consumiu. Eu conduzi as cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que contemplam. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Te parece estranho isso ou a gente consegue ver isso no homem? Não conseguimos ver isso no homem? Se contemplando cada dia mais a vaidade do humano de conta. O homem querendo se promover melhor do que o outro, querendo ser melhor do que o outro, corrompendo-se até a sua sabedoria. Homens já adultos com programas infantis para poder ganhar dinheiro, usando um chapéuzinho de criança, que aí você é bogoró. Essa é a palavra. Se abestalhando, continua, querendo se promover, corrompendo a sua sabedoria, se rebelando. Aqui o anjo principal foi lançado fora do propósito de Deus. Então, por que isso será diferente? Aqui, ao que parece, na Bíblia, os anjos são seres espirituais, criados por Deus, frequentemente são enviados como mensageiros para cumprir missões especiais. Eles são descritos como servos de Deus e desempenham um papel importante em transmitir as mensagens divinas e proteger os crentes. Proteger os crentes, aqueles que creem em Cristo Jesus. O conceito de anjo também é abordado aqui em diversas passagens bíblicas, mas uma delas é em Hebreus capítulo 1, verso 14. Aqui em Hebreus, a edição descrita aqui como espíritos ministradores
enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos foram criados para o nosso serviço, mas a soberba, a desobediência, o orgulho, a arrogância, eles não aceitaram isso, essa ordem do Senhor. Quiseram ser maior do que a criação que nasceu primeiro no coração de Deus, que é a família, que é a igreja, do Senhor. Aqui em Hebreus capítulo 1, verso 14, diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Onde estão esses anjos caídos agora? Sabemos, irmãos, que Satanás está livre, opera pelo mundo afora. Aqui em 1 Pedro, nós estudamos esse texto, 1 Pedro capítulo 5, no verso 8, nos diz assim, 1 Pedro, ano passado nós estudamos todo esse livro de 1 Pedro: sejam sóbrios e vigilantes, o diabo, o adversário de vocês, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando quem possa devorar. Além dele está livre, procurando alguém que esteja fraco na fé, alguém que não esteja vigilante. Ele tem um exército de demônios para ajudá-lo, promover a unidade, para ajudá-lo a constituir e a desorganizar aquilo que Deus construiu. Anjos caídos, como está escrito também lá em Efésios capítulo 6, verso 10. Finalmente, irmãos, permaneçam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É por isso que temos que nos fortalecer na palavra de Deus, no entendimento, na oração, no jejum, na nossa presença diária com Deus em comunhão. No verso 12 aqui de Efésios diz: porque não lutamos contra o sangue e nem carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É contra eles que lutamos. Então a tua luta aqui, essa tua briga por política, não vai te levar a nada. Mas a tua briga pelo Evangelho Santo, esse sim vai te levar ao céu. Esse sim. Pastor, então eu vou sair daqui agora com uma Bíblia. Eu, a pessoa que eu passo ali na frente for dizer que eu dou uma vibrada lá fora. Não. Eu estou dizendo isso, você não sair daqui querendo. Não vai brigar com política, não. Vou brigar agora com religião. Não. Nós estamos falando aqui de briga por religião. Ah, minha igreja é a melhor. Ah, a nova aliança é a melhor. Ah, a nova Jerusalém é a melhor. Não. É aquilo que habita em ti. O Evangelho Santo de Cristo. A essência de Deus. O Espírito Santo que habita em ti. É a importância de nós estarmos lembrando o que Ele fez por nós. Entregou o seu único filho por amor. Pedro nos afirma que alguns deles foram confinados no Tártaro, tendo grego para o inferno. E é possível que Tártaro seja uma parte especial do inferno. Especial que eu falo aqui não é um lugar melhor, separado para os anjos. Não, é um lugar à parte, acorrentado num abismo de trevas, aguardando o julgamento, confinado em um buraco.
Quando falamos aqui tártaro, no grego, separado, inferno, não é no lugar bom que eles estão, não. O Senhor não olhou e disse assim: não, mas meus anjos, eu sei que pecaram, eu sei que errou. Vou botar isso aqui no cantinho aqui. Não, estão acorrentados em um buraco profundo, em trevas. Então não imagine que você tampar o sol com a peneira, aquele ditado, ou achar, alguém te liga para ti, ele está em casa, está onde? Ele chegou aqui no centro, em casa, deitado. E tu vai vir embora? Não, vai dar para mim hoje não, tu fica resolvendo as coisas aqui no centro. Aí ele liga aí algum dia assim: marido, está mentindo. Você acabou de dizer que estava no centro. Ah, é uma mentirinha. Ah, é uma besteirinha. Se Deus não poupou nem anjo, então por que vai nos poupar? O nosso Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é justo. Ele não quer que o seu nome seja difamado, caluniado. Então aqui a nossa briga pelo Evangelho é pelo nosso testemunho, é a essência de Deus. Irmãos, nós somos chamados de filhos de Deus. Isso tem que pesar em nós, filhos de Deus, crentes em Cristo Jesus. Nem qualquer pessoa não, não é do irmão Adriano não, é em Cristo Jesus. É naquele que deu a vida por ti e ressuscitou. É naquele que foi colocado uma coroa de espinho em sua cabeça e cuspiu na cara dele. Bateu nele. Ele carregou uma cruz por ti. Somos crentes nele, não é em qualquer homem. Por que brigar por homens? Não é preciso discutir os mistérios desses versículos a fim de entender a mensagem principal. A mensagem principal aqui, para terminar, é que Deus julga a rebeldia e não poupa os que rejeitam a sua vontade. Se Deus não poupou os anjos, julgou em que vamos, então por que Deus vai sentenciar eles? Então por que os seres humanos, sem dúvida, vão passar pelo mesmo julgamento se desobedecermos, se nos tornarmos rebeldes, orgulhosos e esquecermos quem é Deus? Quem é Deus? Irmãos, para encerrar, eu quero que você entenda que a maneira correta de fazer a vontade de Deus é simples. É simples. Não precisa de muita coisa não, mas nos leva a fazer muitas coisas. É obedecer. 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 Construir essa obediência em nossa vida nos pesa a renunciar às nossas vontades. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor e passar para a nossa Santa Ceia propriamente dita. O meu tempo ali já estourou, vou ser breve na ceia. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado a Deus pelo teu Evangelho, pela tua palavra, pela essência dela, Deus. Aplica, ó Deus, em nossa vida, Deus, a tua vontade, o teu querer. E nos ensina, Deus amado, Pai bendito, a Ti obedecer e a renunciar daquilo, Deus, que não vem de Ti. Principalmente, ó Deus, esse orgulho humano, essa arrogância humana, essa prepotência, Deus, humana, que tem nos afastado de Ti e das pessoas que amamos. Quebranta isso em nosso coração e nos ensina a obedecer. É o que eu te peço para a tua igreja, para a minha vida, em nome de teu filho amado Cristo Jesus. Amém. Irmãos, que está chamando aqui Sabrina, o Thiaguinho precisa dele para tocar, a Márcia e a Dinheiro, os nossos diáconos aqui para frente. Mas ajudar a irmã Isaura, Márcia, para vir para cá.
convido a amada igreja a abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios. Capítulo 11. Nós estamos sentindo falta de alguns diáconos, o irmão Bruno está de serviço, o irmão Fernando também, está agora saindo para trabalhar. Ora também pela irmã Margarida, ela mandou mensagem para mim, faleceu um vizinho dela ontem, ela passou a noite ajudando, consolando a família. A gente sabe como é, não é fácil, é difícil. Oro por ela, oro pela família que está enlutada, amém? Vou convidar aqui o nosso amado diácono Luiz, o Márcio, vai estar orando. Fica aí, Luiz, eu pego o. Você esteja orando, depois o Thiago pede com você para passear. Vamos à oração. Senhor Deus, Pai, abençoa, Senhor, este manjar maravilhoso que vai ser oferecido para nós. Qualifica cada irmão, a cada irmã que aqui está, para receber com dignidade este pão que representa o corpo de Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço, ó, amém. Irmãos, antes deles servirem, a Bíblia ensina que as pessoas que devem participar da Santa Ceia do Senhor são aquelas que professaram a sua fé em Cristo Jesus, reconheceram que são pecadores, mas se arrependeram, entenderam a importância de reconhecer o que Cristo fez na cruz, e participam em comunhão com a igreja e cumprir uma das ordenanças do Senhor, que é o batismo. Então, aquele que está apto a tomar a Santa Ceia tem que estar em paz com a sua igreja local, ter cumprido esse aspecto do batismo para poder cumprir a Santa Ceia do Senhor. Amém? O Tiago, o Márcio, pode estar seguro. Pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Vem Jesus me abençoar, enche-me deste Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Em Mateus 28, no verso 19 ao 20, nos diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, cumprindo a ordenança de Jesus.
e buscar viver em aliança com o Senhor e com os irmãos na fé. Aqui em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 23, nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Aqueles que pegaram o elemento pão, façamos isso em memória do Senhor, o Deus de Deus. Final, nosso diácono, irmão Tiago, ao lado e no cálice, junto com o nosso diácono irmão Márcio, para servir. Vamos lá. Amém, irmãos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por estar na tua casa, Senhor, por celebrar esses momentos, Senhor, a Santa Ceia, Senhor. O Senhor apresenta, Senhor, este elemento aqui, meu Senhor Jesus, representando o teu sangue, Senhor, derramado naquela cruz, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício por nós, Pai, e ao terceiro dia por ter ressuscitado, Pai. Glória te damos, Senhor Jesus, estamos alegres, Senhor, todo o teu feito, Senhor, por nós, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Todas as minhas roupas. Sangue que Jesus verteu é divino entre nós. Este sangue é o coração, força, amor e vida traz. Este sangue é o coração, força, amor e vida traz. Vem Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Vem Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. A Bíblia também ensina que ninguém deva tomar a ceia sem fazer uma análise de sua vida. Aqui em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 28, diz assim, ó, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois que
come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aquela pessoa que toma a ceia sem perceber o seu significado, sua importância, reconhece que é e não reconhece que é um pecador, está tomando para a sua própria condenação. Aqui no verso 25 diz: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Faça isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Todos que pegaram o pão, pegou o cálice. Então a igreja em alta voz repete comigo: até que Ele venha. Mais uma vez, igreja. Até que Ele venha. Poder se amar. Agora quero estar chamando o irmão Márcio para estar recolhendo uma das migas que serve com aquele louvor que a Márcia tinha preparado. O Tiaguinho lá no seu lugar, Tiaguinho. A igreja pode ficar de pé. Vamos louvar em pé. Desde já peço perdão pelo horário. A gente vai ministrando a palavra, o horário que passa, né, pastor? A gente nem foge do. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e
Pai bendito, Deus maravilhoso, como é bom, Senhor, estar, ó Pai, celebrando a tua santa ceia, Senhor, recordando, ó Deus, o teu grande feito por amor, Pai. Foi pela cruz, ó Deus, que tu nos chamou. Pela cruz, ó Deus, tu nos salvos. Entendimento, ó Deus, bíblico, que tu morreu e ressuscitou, ó Pai, ao terceiro dia. Ó Deus, abençoa a tua igreja, nos dá o entendimento para te obedecer. E força, ó Deus, abençoa a nossa semana, nos leve para os nossos lares em paz. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém. Boa noite a todos. Desde já agradeço o Ministério do Louvor e agradeço os nossos visitantes.